Pedido antigo do torcedor atendido e parece que agora a venda da SAF do Vasco da Gama realmente começou a ganhar corpo. A notícia caiu como uma bomba positiva no meio da semana e reacendeu o otimismo de quem sonha com dias melhores para o clube. Nos bastidores, tudo indica que o processo de transição ganhou um reforço de peso, um encontro importante entre o presidente Pedrinho e o CEO do Banco Genial Investimentos, uma figura forte no mercado financeiro e que pode ser peça-chave nesse movimento estratégico. A missão é clara: buscar investidores para assumir o controle da SAF e tentar finalmente recolocar o clube nos trilhos de uma gestão profissional transparente e competitiva. A atuação do Banco Genial nesse cenário, possivelmente como assessor ou até intermediário, mostra que o Vasco não quer mais perder tempo. O clube já havia firmado parceria com a G5 Partners, responsável por buscar possíveis interessados no mercado, e agora se cerca de um novo parceiro forte para dar ainda mais robustez a essa missão. Ou seja, o gigante da colina está se organizando com seriedade para sair desse sufoco e abrir caminho para uma nova era. E olha, não é exagero dizer que essa movimentação nos bastidores pode definir os próximos anos do clube dentro e fora de campo. Mas se fora das quatro linhas as conversas evoluem, dentro de campo o drama continua. A novela da semana tem nome e sobrenome: Léo Jardim. O goleiro, que vinha sendo um dos pilares da equipe, pode desfalcar o time na partida decisiva contra o CSA pela Copa do Brasil. A lesão na costela, confirmada após exames de imagem, não só preocupa o departamento médico, como revolta o torcedor, porque tudo isso poderia ter sido evitado. Sim, porque o camisa 1 foi expulso de maneira bizarra por suposta ser a mesmo estando lesionado. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza tomou uma decisão que, à luz dos fatos, beira o inacreditável. Expulsou o goleiro por atraso no jogo, ignorando completamente os sinais claros de dor e desconforto físico. Agora, com o laudo médico em mãos, o Vasco mostra que não se tratava de simulação, muito menos de máfia. Léo Jardim estava machucado, sentindo dores e teve seu direito de atendimento em campo negado. É o tipo de episódio que revolta, machuca e gera a sensação de que mais uma vez o clube foi atropelado por uma arbitragem sem critério. E o mais revoltante é o desfecho da história. A comissão de arbitragem da CBF se reuniu para avaliar a atuação do árbitro naquela partida e, pasmem, por maioria de votos decidiram que a expulsão foi correta. 3 votos a favor da conduta do árbitro, 2 contra e 2 se abstiveram. Uma decisão que joga um balde de água fria em qualquer expectativa de justiça ou coerência. Como aceitar que um goleiro lesionado seja punido por tentar continuar em campo? Como aceitar que uma comissão formada por ex-árbitros avalize uma decisão que colocou em risco a saúde de um atleta? O Vasco foi claramente prejudicado e não dá mais para tratar esse tipo de erro como lance interpretativo. Isso vai além de uma má decisão técnica. É desrespeito com o profissional, com o clube e com o torcedor. E enquanto isso, o torcedor vascaíno vai tendo que lidar com essas pancadas uma atrás da outra. Não bastasse a possível ausência do Léo Jardim, ainda toda a ansiedade e expectativa sobre o retorno de jogadores da base que estão emprestados. 2 nomes vêm ganhando destaque recente: JP e Cauã Barros. E se o primeiro já deixou saudades com atuações marcantes na Série B, o segundo está no radar da comissão técnica para um possível retorno imediato. Começando pelo JP, o garoto formado em São Januário está emprestado ao Avaí e foi o grande destaque da última rodada da Série B. Participou diretamente de 3 dos 5 gols da equipe catarinense na goleada da rodada. Fez gol, deu assistência e ainda sofreu um pênalti. E isso não foi um ponto fora da curva, não. JP vem jogando em alto nível, mostrando maturidade, leitura de jogo e capacidade de decisão. Diante do desempenho, surgiram naturalmente questionamentos sobre sua ausência no elenco atual do Vasco. Em tempos em que o time luta para encontrar soluções criativas no meio-campo, é inevitável perguntar por que um talento como o JP foi emprestado. A resposta oficial é que o empréstimo servia para dar rodagem ao jogador. O contrato com o Avaí vai até o fim do ano, com uma cláusula de compra prevista. Mas o Vasco se protegeu bem. Mesmo que o Avaí deseje comprar os direitos do atleta, a palavra final será do próprio jogador e do clube carioca. Ou seja, se surgir uma proposta mais vantajosa ou se o JP optar por voltar, o clube catarinense não poderá barrar esse retorno. É um movimento estratégico inteligente, mas que ao mesmo tempo expõe a dificuldade do Vasco em aproveitar os talentos que já tem dentro de casa. JP hoje não perde em nada para muitos nomes que estão no elenco atual. Pelo contrário, sobra em qualidade e personalidade.
Um jogador que poderia estar resolvendo dentro de São Januário, mas que por decisão da diretoria foi vestir outra camisa. E o torcedor vê isso com um misto de frustração e esperança. Frustração por não tê-lo agora no grupo e esperança de que ele volte logo ainda mais maduro e pronto para assumir um papel importante. Já o caso do Cauã Barros é diferente, mas igualmente importante. O volante está emprestado ao América Mineiro e vem sendo um dos destaques do time mineiro na Série B. Mesmo com a campanha irregular do Coelho, Cauã tem chamado a atenção inclusive do Cruzeiro, que chegou a formalizar 2 propostas para contratá-lo em definitivo. As 2 foram recusadas pelo Vasco, que entendeu que os valores estavam bem abaixo do potencial do atleta. A segunda oferta girava em torno de R$ 25 milhões por 75% dos direitos econômicos, mas o clube preferiu esperar, acreditando que pode conseguir uma negociação melhor no futuro, ou até mesmo aproveitar o jogador no elenco principal. E aí vem a novidade: o Vasco já iniciou conversas com o América para tentar antecipar o retorno de Cauã Barros ainda nesta temporada. Um contato direto foi feito pelo diretor Admar Lopes para negociar a liberação do jogador antes do fim do contrato de empréstimo. Só que, como nada é simples no Vasco, essa volta também tem suas complicações. Primeiro, porque existe uma multa contratual para que o jogador seja liberado antes do prazo, algo em torno de R$ 500 mil. Segundo, porque o retorno também depende da vontade do próprio jogador. Ou seja, o Vasco quer, o América pode liberar, mas só se o atleta concordar. E aí entra um novo fator: Cauã Barros, junto com seus empresários, já deixou claro que só volta agora se houver uma renovação de contrato e reajuste salarial. O contrato atual vai até o fim do ano que vem, mas o staff do jogador vê essa como uma boa oportunidade para renegociar os termos e garantir uma valorização condizente com o bom momento vivido. As conversas estão em andamento e há otimismo de que um acordo seja fechado. Se tudo der certo, o volante pode ser reforço de peso para o técnico Fernando Diniz ainda nesta temporada, especialmente se o time avançar na Copa do Brasil e mantiver a luta por uma vaga mais alta no Brasileirão. Enquanto tudo isso acontece, o torcedor vascaíno segue dividido entre a esperança e a indignação. Esperança por ver o clube se movimentando nos bastidores com foco na SAF, em novas parcerias e no retorno de jovens talentos. Indignação por saber que dentro de campo o time continua sendo alvo de arbitragens polêmicas e decisões que só trazem prejuízos. O caso do Léo Jardim é simbólico. É como se o clube não tivesse o direito ao erro do adversário, ao benefício da dúvida mínima, compaixão de um árbitro. O goleiro sai de campo com dor, com lesão confirmada por exames, e mesmo assim é julgado como se fosse um infrator. E o que mais irrita é ver que a CBF, ao invés de punir o erro, prefere passar pano e seguir como se nada tivesse acontecido. O sentimento do torcedor é de revolta, porque já viu esse filme tantas vezes que já sabe até o final. Contra o Vasco parece que a balança nunca está equilibrada. Quando o clube acerta, não é reconhecido. Quando erra, é massacrado. Quando é prejudicado, ninguém responde. E assim vai se mantendo esse ciclo de indignação que faz parte da rotina vascaína. Mas, como sempre, o torcedor não desiste. A paixão pelo clube é maior do que qualquer adversidade. E se agora há uma luz no fim do túnel com a possível venda da SAF, com o retorno de jogadores promissores e com a mobilização da diretoria em buscar soluções, então ainda há motivos para acreditar. Afinal, o Vasco é gigante não apenas por sua história, mas pela força de uma torcida que continua firme mesmo quando tudo parece conspirar contra. E esse movimento de reação, tanto dentro quanto fora de campo, pode ser o início de uma virada. Porque o que o torcedor quer no fim das contas é ver seu time competitivo, respeitado e bem representado. E se JP, Cauã Barros, Léo Jardim e tantos outros forem parte desse recomeço, então que venha logo esse novo capítulo. E quando se fala em recomeço, não tem como ignorar o impacto que a possível venda da SAF pode ter na vida do Vasco. O encontro com o CEO do Banco Genial não foi uma simples visita de cortesia. Foi uma reunião estratégica com um objetivo claro: profissionalizar o processo de transição, atrair investidores com perfil sério e criar uma estrutura sólida que evite os erros do passado. O torcedor vascaíno, que viu o clube mergulhar em crises administrativas, trocas de comando, promessas não cumpridas e um modelo de SAF que se revelou desorganizado e confuso, agora começa a enxergar um caminho mais promissor. A presença do presidente Pedrinho nesse processo dá um sinal claro de que o Vasco está querendo tomar as rédeas da própria história.
O clube que até pouco tempo era refém de decisões externas tenta agora se recolocar como protagonista na gestão do futebol. E esse movimento não é pequeno. Envolve decisões jurídicas, aval financeiro, análise de contratos e, acima de tudo, um novo posicionamento institucional. É um Vasco que está tentando aprender com os erros, ainda que tardiamente, construir um futuro que esteja à altura da sua grandeza. Mas enquanto a diretoria trabalha nos bastidores, o campo continua exigindo respostas imediatas. Amanhã tem jogo decisivo contra o CSA pela Copa do Brasil e a possível ausência de Léo Jardim pesa como uma pedra nos ombros do técnico Fernando Diniz. O goleiro, além de ser uma liderança técnica, é também uma figura de segurança para o sistema defensivo que, convenhamos, já apresenta oscilações mesmo com ele em campo. Imagina sem. A lesão na costela, confirmada pela ressonância magnética, identificou um hematoma profundo com mais de 3 centímetros. Não é uma simples dor muscular. É uma contusão séria que pode limitar movimentos, comprometer tempo de reação e, em casos mais graves, até impedir o jogador de respirar normalmente em situações de esforço físico. Diante disso, é difícil imaginar que ele vá para o jogo e, se for, com certeza não estará em condições ideais. E tudo isso porque um árbitro resolveu ignorar o que estava escancarado. Expulsou o goleiro, alegando ser enquanto o atleta pedia atendimento por conta de dores fortes. Esse episódio é simbólico de algo maior. Mostra como muitas vezes a leitura do jogo feita pelos árbitros está completamente dissociada da realidade física dos atletas. Flávio Rodrigues de Souza não apenas errou. Ele desconsiderou o básico: um jogador de linha pode até disfarçar uma lesão, mas um goleiro que precisa se jogar no chão, levantar, pular, esticar o braço, não consegue simplesmente fingir dor na costela para fazer cera. E ainda assim foi punido com cartão vermelho, comprometendo toda a estratégia de jogo do Vasco naquele momento. E quando o clube levou o caso à comissão de arbitragem esperando ao menos uma retratação, o que recebeu foi um tapa na cara. Uma votação ridícula em que a maioria dos ex-árbitros decidiu que não houve erro. É esse tipo de atitude que mina a confiança do torcedor na instituição. Não há revisão, não há autocrítica, não há punição. O que existe é a sensação de impunidade para quem comanda o apito. Enquanto isso, a comissão técnica precisa resolver um quebra-cabeça. Com a ausência provável de Léo Jardim, a responsabilidade pode cair nos ombros do goleiro reserva, que até agora teve poucas oportunidades na temporada. É um momento delicado em um jogo eliminatório onde qualquer erro pode custar caro. E o torcedor, que já tem pouca paciência com essa sequência de acontecimentos absurdos, só quer ver dentro de campo um time que lute, que não se entregue mesmo diante das dificuldades. É uma cobrança por atitude, por postura, por entrega. E nisso a base pode ser o respiro que o Vasco precisa. Porque se tem uma coisa que esses garotos como JP e Cauã Barros têm mostrado é vontade. JP, por exemplo, é o tipo de jogador que carrega o jogo nas costas quando a bola chega. Ele não se esconde, não se omite. E isso ficou claro na atuação contra o Ituano, quando comandou a goleada do Avaí. Com assistência, gol e pênalti sofrido, Meia foi o nome do jogo e reforçou a dúvida que muita gente já tinha: por que ele não está aqui? E é aí que entra o desafio da diretoria fazer com que o planejamento de elenco leve em consideração o que já está dentro de casa. Por que não faz sentido abrir os cofres para buscar reforços duvidosos enquanto talentos como JP e Cauã Barros estão emprestados, brilhando longe de São Januário? No caso do Cauã, o volante vem sendo um dos poucos destaques do América Mineiro. Mesmo com o time mal posicionado na tabela, ele tem mostrado qualidade, intensidade e leitura de jogo. E o interesse do Cruzeiro só reforça isso. Foram 2 propostas oficiais, ambas recusadas. A diretoria do Vasco entendeu que os valores estavam abaixo do potencial do atleta e acertou. Mas agora o foco é outro: trazer o jogador de volta. E para isso vai precisar colocar a mão no bolso. A multa pela quebra do empréstimo é proporcional ao tempo restante e gira em torno de R$500 mil. Um valor que dentro do mercado atual até pode ser considerado razoável, mas que para os cofres do Vasco ainda representa um impacto considerável. E não é só isso: o próprio Cauã deixou claro que só retorna se houver valorização. Ou seja, o retorno depende de um acordo contratual com renovação e aumento salarial. Essas exigências fazem sentido. O jogador está em alta, tem mercado e sabe que agora é o momento ideal para negociar. E o Vasco, se quiser contar com ele nessa reta final de temporada, vai ter que ceder.
Mas a boa notícia é que as conversas estão andando. O diretor Admar Lopes já fez contato direto com o América Mineiro e iniciou as tratativas com o staff do atleta. A ideia é fechar um novo contrato mais longo com reajuste e já garantir o retorno imediato ao elenco principal. Seria um reforço importante, especialmente se levarmos em conta a situação do meio-campo vascaíno, que carece de intensidade e marcação. Cauã Barros pode entrar nesse sistema com facilidade, tem perfil combativo, é jovem, aguenta ritmo intenso e não se esconde dos confrontos. Seria uma adição valiosa, ainda mais num momento onde o time precisa de soluções internas. E é curioso observar como o Vasco está sendo forçado a olhar para dentro. A base, que durante muito tempo foi relegada a segundo plano, agora aparece como a tábua de salvação. E não é porque o clube se tornou subitamente um centro de excelência em aproveitamento da base. É porque os jogadores que saíram estão brilhando em outros clubes, chamando a atenção de rivais da imprensa, da torcida. E essa pressão está surtindo efeito. Se JP e Cauã Barros voltarem, não será apenas pela visão técnica da comissão. Será pela força do desempenho, pelo clamor do torcedor, pela comparação direta com peças que não têm rendido. E isso é bom. É sinal de que a base começa a ser respeitada novamente. E mais do que isso, é sinal de que o Vasco está tentando corrigir o próprio caminho. Do lado da torcida, o sentimento é misto. Uma parte comemora a movimentação nos bastidores, o avanço nas conversas sobre a SAF, a aproximação com investidores sérios e a possibilidade de um futuro mais estruturado. Outra parte, mais pé no chão, prefere esperar. Afinal, promessas não faltaram nos últimos anos. A própria chegada da 777 Partners foi cercada de esperança e hoje a relação está completamente desgastada. Por isso é natural que o vascaíno olhe com desconfiança. Ele quer ver contrato assinado, quer ver dinheiro entrando, quer ver reforço chegando. Não basta discurso. É preciso ação. E é exatamente nesse ponto que o Vasco precisa ser transparente. Mostrar passo a passo do processo, atualizar a torcida sobre cada avanço, tratar o torcedor como parte fundamental da reconstrução. Porque o torcedor nunca abandonou o clube. Pelo contrário, sustentou o Vasco mesmo nos piores momentos. Agora é hora de devolver essa confiança. E em meio a tudo isso, o jogo contra o CSA ganha contornos dramáticos. Não apenas pelo que está em jogo, mas pelo cenário que o cerca. A eliminação precoce na Copa do Brasil seria um golpe duríssimo, especialmente nesse momento em que o clube tenta resgatar a própria identidade. Com elenco limitado, lesões acumuladas e erros de arbitragem cada vez mais frequentes, o Vasco vai para esse duelo com a faca nos dentes. E se não puder contar com Léo Jardim, que ao menos consiga encontrar na base e no espírito coletivo a força para superar mais esse obstáculo. Porque, convenhamos, o torcedor vascaíno já se acostumou a sofrer. Mas nunca se acostumou a desistir. E enquanto houver uma chance, enquanto a bola rolar, ele vai acreditar. Vai empurrar o time, vai cobrar quando for preciso, vai comemorar cada passo adiante. Esse é o espírito do Vasco. Um clube que sobreviveu à crise, que atravessou momentos de escuridão, que viu sua história ameaçada, mas nunca perdeu a essência. E agora, quando parece que uma nova era começa a se desenhar, o que o torcedor pede é clareza, respeito e atitude. Quer ver o clube se posicionando, enfrentando o sistema, valorizando quem veste a camisa com orgulho. Se Cauã Barros e JP voltarem, que voltem como protagonistas. Se a SAF for vendida, que seja para mãos competentes, com projeto claro e metas definidas. E se o Vasco entrar em campo amanhã sem Léo Jardim, que entre com alma. Porque acima de tudo, o que o torcedor quer é ver o Vasco ser Vasco. Grande, corajoso e respeitado. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Um novo rumor está movimentando os bastidores do futebol brasileiro e desta vez vem do mundo espiritual. A conhecida vidente Maria Luz, figura popular entre os supersticiosos de plantão, lançou mais uma de suas previsões enigmáticas e que promete empolgar a torcida vascaína. Segundo a sensitiva, o Vasco da Gama terá uma vitória expressiva nas oitavas de final da Copa do Brasil, aplicando uma surpreendente goleada por 3-0 sobre o adversário. A revelação caiu como uma bomba entre os apaixonados pelo clube cruzmaltino.
Embora muitos tratem o assunto com ceticismo, há quem veja nas palavras de Maria Luz um sinal de esperança em meio a uma temporada de altos e baixos. A médium afirmou ter tido uma visão clara, um placar elástico com o Vasco dominando do início ao fim sem dar chances ao oponente. Como é comum nesse tipo de previsão, os detalhes são envoltos em certo mistério. A vidente não revelou qual jogador será o destaque da partida nem o nome do adversário, apenas mencionou uma energia intensa, vinda de São Januário e a presença marcante de um espírito vitorioso no gramado. Para os mais crédulos, trata-se de uma intervenção do além. Para os céticos, apenas mais uma previsão que pode ou não se concretizar. Nos corredores de São Januário o burburinho já começou. Alguns torcedores acreditam que a previsão pode mexer com o psicológico do elenco e trazer um estímulo extra para o confronto decisivo. Outros, mais desconfiados, preferem aguardar os 90 minutos antes de comemorar qualquer coisa. Seja como for, o fato é que o nome de Maria Luz voltou a circular com força nas redes sociais, onde torcedores dividem opiniões entre a fé, o deboche e a expectativa. Se a previsão vai se confirmar ou não, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a torcida vascaína ganhou mais um motivo para se agarrar à esperança. Afinal, quando o futebol se mistura com o místico, tudo pode acontecer. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.